Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela gentileza das nossas duas palestrantes hoje terem aceito o nosso convite. Uma honra estar aqui compondo uma mesa com duas mulheres tão especiais aí, que têm discutido um tema que é central do desenvolvimento. A nossa grande preocupação, o presidente Odilon sempre mostra, sempre deixa muito claro, que é nós tentarmos cumprir aí, ou fazer com que o país possa atingir aquele objetivo que está colocado no artigo 3º da Constituição Brasileira, que se refere à mitigação das desigualdades sociais e regionais. E isso, sem dúvida nenhuma, passa também pela inclusão, pela boa distribuição adequada de renda e, fundamentalmente, para cuidar do meio ambiente, né, descarbonizar. As nações podem, de uma forma geral, eu imagino, ter 3 grandes caminhos para se mostrarem como líderes. Um desses caminhos é a liderança militar, que a gente tem assistido, que está sendo exercida, lamentavelmente, tem sido exercida. Pode também, por meio do poderio econômico, algumas estão exercendo isso também, ao invés de ajudar outras nações, estão aumentando a diferença de renda. E um terceiro caminho eu vejo como uma potência em relação ao meio ambiente. Eu acho que é nesse espaço que o Brasil pode, sim, trazer um exemplo importante. E talvez ocupemos também os espaços da capa da Economist com outros temas para além do que a gente tem ocupado agora, por exemplo, nessa semana. Então, para fazer frente a esse tema, que é extremamente importante, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Vai chegar mais gente ainda, que a gente está logo colado no almoço, né? Então as pessoas estão se reorganizando aqui. Dar boas-vindas para a futura economista Isabel e a mãe dela, a Valesca, ali. E espero que muitos outros que estão nos assistindo agora em casa tenham uma tarde de muito aprendizado. Então, já feitas as aberturas, né, e a conversa que a gente veio ouvir, as duas, e não a mim, eu passo diretamente aqui, então, para a Isabel. Isabel, faça aqui o uso da palavra. Uma alegria tê-la aqui. Mande o nosso abraço à Patrícia Ellen também, mas eu tenho certeza que você representa muito bem. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo. Obrigada, Haroldo. Obrigada, Aline, também. Acho que está nascendo aqui uma grande parceria, a gente já conversou ali atrás. Primeiro, queria pedir desculpas pela Patrícia Ellen não estar aqui, acho que muita gente estava esperando por ela. Não vou conseguir, acho que, cobrir a altura, porque a fala da Patrícia é muito motivadora, né? Mas a Patrícia está sem voz desde o meio da semana passada. Acho que muitos debates climáticos aí e a própria mudança climática fazendo efeito na voz dela. Mas ela mandou um grande abraço e vou fazer um pouco de uma apresentação que a gente fez ontem. Ontem, a gente teve 2 anos do lançamento do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. A gente, como Instituto AIA, eu sou diretora executiva do Instituto AIA, a Patrícia é presidente do nosso conselho, a gente tem a sorte e a honra de participar desse plano de transformação ecológica, em que a gente começou de uma maneira pro bono com eles, desenhando um pouco o plano. Depois a gente teve um financiamento do governo do Reino Unido, em que a gente foi chamado para operacionalizar o plano. Então, a gente trabalha há 2 anos com ele, desde a sua criação. Ontem a gente fez essa apresentação sobre os principais resultados que a gente tem até o momento, mas sabendo que esse plano nasceu agora, então ele é muito novo, mas tem um potencial de impacto absurdo. Então, eu vou mostrar alguns slides aqui. Deixa eu só ver se eu aprendi. Deu certo? Foi? Então, um pouco do que a gente discutiu ontem dentro com o Ministério da Fazenda, essa agenda verde a gente tem tentado trazer que a gente tem uma obrigação de proteção ambiental, obviamente, tem sido discutido em todas as COPs, Semanas do Clima, mas a gente tenta trazer com esse estudo, na verdade, o potencial que a gente tem de geração de emprego, renda, e que a gente possa construir e estruturar cadeias produtivas que a gente está perdendo competitividade ou que a gente não tinha competitividade. Então, esse é um plano, esse é um estudo que realmente tenta trazer o viés dentro da tríade da sustentabilidade da economia. A gente quer, obviamente, impacto social e ambiental, mas a gente traz pontos econômicos de oportunidade, as barreiras existentes e as oportunidades que a gente tem para setores chaves da economia brasileira. Com essa visão de descarbonização. Então, a gente teve os trabalhos revisados do ano passado e a gente vê que, com o plano de transformação ecológica, a gente pode dobrar o crescimento do Brasil. Sei que eu estou entre economistas, toda a metodologia está dentro do estudo, e a gente consegue trazer 230 a 430 bilhões de dólares para o PIB brasileiro até 2030
com esses setores. A gente dividiu a nossa participação aqui nesse estudo em 7 setores chaves. Então, a gente tem desde minerais críticos e baterias, agricultura sustentável, biotecnologia e bioinsumos, mercado de carbono, enfim, a gente tem 7 grandes setores com todos os dados mapeados. A gente fez um deep dive nesses dados para saber as oportunidades e barreiras de cada setor. Alguns dos itens que a gente avaliou para trazer esses dados, então a gente tem alguns grandes eixos que a gente quis abordar como premissas. A gente tem a parte de competitividade global do Brasil, a questão da complexidade das cadeias de valor, o potencial de descarbonização. Então, frente a esse racional que está à esquerda, que a gente construiu os dados que eu vou apresentar para vocês agora. Esse ano, especialmente, a gente fez, ano passado, a avaliação dos 7 setores chaves, e esse ano a gente propôs ao Ministério, teve uma grande aceitação, foi antes do tarifácio, então foi algo que acabou calhando de ser a mesma área, mas a gente trabalha hoje comércio internacional, Green Skills e Green Jobs. Então, como que a gente pode potencializar essa oportunidade de criação de emprego e renda nas principais cadeias de valor, e também os instrumentos financeiros necessários para essa mudança ambiental, para esse mercado ambiental que a gente está colocando aqui. A gente acredita, com o plano de transformação ecológica, que uma solução sem o tripé ambiental que o sustente não é uma solução perene, por isso que a gente trabalha com todas as cadeias de valor. E um pouco do nosso storytelling, a gente começa a colocar aqui que o Brasil é, sim, o país mais biodiverso do mundo. A gente tem aqui o Brasil, dentro do nosso ranking dos 10 países, ele é o país com maior biodiversidade global do mundo, mas a gente tem, apesar desse potencial natural, a nossa complexidade econômica dos produtos brasileiros perdeu grande espaço, e a gente está hoje atrás de Índia e Vietnã. Então, esse dado mostra que a gente, por mais que tenha um potencial, a gente vai ter que virar uma chave para poder trabalhar e aproveitar esse potencial existente. Dentro do nosso storytelling, a gente coloca aqui um pouco dessa questão de perda de complexidade, vem diretamente da questão do modelo baseado em exportação de commodities. A gente coloca esse dado que a gente tinha em 2000, 34% das exportações baseadas em commodities, a gente passou para 60%, mas com uma observação de que as commodities têm, sim, valor agregado e tecnologia embutida. Então, a gente, por exemplo, vê a área de produção sustentável, o agronegócio tem muita tecnologia embutida, mas isso não traz uma complexidade que a gente tem, um potencial de complexidade que o Brasil tem. Então, a gente tem que trabalhar também as outras áreas que a gente tem potencial. E aí a gente coloca que, além da baixa complexidade econômica, a gente enfrenta uma barreira quanto à qualificação profissional. Eu acho que é um dado que a Aline vai trazer bastante, então eu acho que eu faço só aqui um contexto geral, mas não haverá transformação verde, não haverá esse ganho de oportunidade frente à economia verde se a gente não trabalhar as pessoas. A gente estava conversando muito ali na sala antes da apresentação, que a gente tem tido as discussões de COP30 chegando agora em novembro, todas as Climate Weeks, toda a negociação global em relação ao clima, mas não haverá nenhuma mudança estruturante se a gente não colocar as pessoas no centro, né? Então, se a gente não colocar a capacitação, a estruturação da nossa, inclusive, juventude aqui como grande prioridade, a gente não vai conseguir atingir esse potencial. E a gente colocou aqui índice de escolaridade, qualificação, informalidade. A gente ainda tem um índice muito alto de informalidade no país, com 47,6% da população. E um outro fator que a gente não pode negligenciar agora, que é a entrada da inteligência artificial e automação, em que aproximadamente 50% das ocupações do Brasil já estão expostas a transformações de inteligência artificial. Então, como a gente vai lidar com essa transformação que não espera ninguém, é uma velocidade que não há sem precedentes, então a gente tem que se preparar desde ontem para que a gente possa estar de pé e também com nossa preparação, com nossos jovens preparados para a entrada da inteligência artificial. Aqui um dado que a gente traz, como o plano de transformação ecológica pode trazer um incremento na produção de novos empregos.
Aqui no B, que a gente vê na coluna B, a gente vê que com a entrada da inteligência artificial e sem um preparo que a gente vem colocando aqui no plano de transformação ecológica, a gente tem uma perda dos empregos, das vagas, porém, se a gente trabalhar bem esses empregos, a gente tem um incremento e um aumento das vagas e posições, porque a gente vai ter um preparo maior para ter essa coexistência junto com a inteligência artificial e automação. Dentro dos nossos dados, a gente vê que, com o plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda e dentro desses grandes setores que a gente colocou, os 7 setores, a gente pode promover a criação de 16 a 28 milhões de novos empregos verdes até 2030. Ali embaixo, as letras estão um pouquinho pequenas, mas isso eu já pedi até para alterar. A gente tem 6,4 a 12 milhões de novos empregos dentro das áreas que estão indicadas aqui, estão indicadas dentro desse quadro, mas eu vou deixar para vocês depois o QR Code, que fica mais fácil de visualizar, mas esse número de 16 a 28 milhões de novos empregos verdes até 2030 é um número que não pode ser negligenciado, é realmente um número que a gente muda realmente a cara dos empregos dessa nova geração. E a gente não pode falar de transformação verde sem falar de fluxos financeiros climáticos. Dentro do estudo, a gente faz um levantamento dos fluxos financeiros que estão disponíveis hoje no mercado. O Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda tem alguns lançamentos. Então, a gente tem o Fundo Clima, que a gestão é do BNDES, tem um levantamento de quase 11 bilhões de reais para a parte de adaptação e mitigação climática. A gente tem uma inovação que foi o EcoInvest, que são leilões, em que a gente teve o primeiro leilão, salvo engano, com 30 milhões, e a gente tem o último leilão, que aconteceu agora, que foi de recuperação de passagens degradadas, em que eles o foco deles é a recuperação de 1 milhão de hectares. É um número pequeno ainda, mas tem esse foco também de recuperação de passagens degradadas. E a gente vai ter um novo leilão agora só focado em Amazônia. Então, é um instrumento novo de blended finance que realmente vai trazer esse pilar de investimento de economia verde. A gente tem o novo PAC, por exemplo, a gente tem o Banco Mundial aportando recurso, Plano Safra para a agricultura familiar. A gente tem outros instrumentos, por exemplo, como o TFFFF, que é um fundo criado para a proteção de florestas tropicais, em que a gente tem 125 bi sendo captados dentro de uma estrutura de salvaguarda das florestas, mas pagamento também de serviços ambientais atrelados. Então, a gente vê instrumentos que fazem com que a proteção, por exemplo, da floresta seja paga, remunerada àqueles que investirem nessa proteção. Então, são instrumentos que eu coloquei esse slide só para a gente pensar que não adianta também a gente ficar nessa espuma retórica de proteção ambiental que tem que ser, com certeza, conversada, sem instrumentos financeiros que os validem, que os coloquem em pé. Então, quando a gente estava conversando no nível local com o produtor, se você não tiver o viés do investimento para a recuperação de passagens degradadas, ou o viés do investimento para que você faça um projeto de economia circular, realmente não há como a gente falar no aproveitamento dessa oportunidade verde. E só trazendo um ponto, não sei se eu passei do tempo, Haroldo, mas acho que eu tenho um pouquinho ainda, né? Estamos com o tempo bom? Eu estou com medo de passar o tempo, mas pensando um pouquinho, a gente tem, dentro das 7 cadeias que a gente colocou ali no início, a gente fez um aprofundamento de todas elas nesse nível que eu vou apresentar aqui em relação ao SAF. SAF, para quem não está muito familiarizado, é um combustível de aviação sustentável. Eu falo isso porque eu acho que a Aline vai trazer um outro conceito de SAF, que eu acho que é da área de produção, né, que a gente fala de uma produção com a floresta no centro, mas esse aqui é o SAF, que é o combustível que a gente tem uma grande oportunidade. Então, a gente fez esse desenho de todas essas cadeias, pensando desde a produção do insumo até a comercialização desse produto, ao uso desse produto. O SAF foi um dos produtos que a gente fez uma grande... a gente aprofundou nos dados. E a gente coloca aqui que o SAF ele tem ganhado um grande destaque no norte global. Norte esse que, dentro de uma agenda global internacional, são os grandes poluidores, em que, dentro do Acordo de Paris, são aqueles que detêm uma grande responsabilidade também de mitigação.
por mais que ele tenha crescido no nosso global, a gente tem um potencial brasileiro enorme de produção e comercialização desse SAF. Então, o que a gente traz aqui um pouco o contexto internacional dessa tecnologia de combustível, e com destaque para o Brasil, que em 2024 a gente teve um avanço regulatório com as leis dos combustíveis do futuro, que traz também um pouco de previsibilidade para esse mercado, que, como é um mercado de longo prazo, é um mercado que precisa de um marco regulatório que traga previsibilidade, políticas públicas, obviamente, que tragam uma possibilidade de atuação dentro da área pública e de investidores pesados. E um pouco do nosso contexto brasileiro, a gente, quando fala de SAF, e aí eu puxei um pouquinho o SAF também por causa disso, que eu sou uma pessoa que ama produção sustentável. Então, o SAF ele traz uma discussão europeia de food versus fuel. Né? Para os europeus, a gente produzir biocombustíveis é tirar áreas de produção de alimentos que seriam alimentos ao mundo. Para a gente, aqui no contexto brasileiro, isso não existe, porque a gente tem terras e possibilidade de produzir ambos. Então, a gente desmistifica com esse estudo aqui essa questão de produção de combustíveis versus alimentos. A gente coloca aqui, só com 114 milhões de hectares de pastagens degradadas ou com baixo vigor existentes no país, a gente já tem um novo Brasil rural para a produção de biocombustíveis. Então, não há necessidade nem de entrar em áreas de produção de alimentos. A gente, só com as pastagens degradadas, já teria um novo Brasil rural. E também essa possibilidade de investimentos. Hoje a gente tem algumas empresas já atuando de uma maneira bem forte e pesada. A Petrobras, a Selen, a E8 também patrocinando, e com várias plantas de SAF já implantadas no país. Eu acho que, salvo engano, tem 7 aqui nesse desenho. E os aportes têm que ser realmente de cifras bilionárias, porque a gente tem que estruturar a cadeia, é uma área de longo prazo, é uma área com alta tecnologia embarcada. Então, realmente, a gente tem cifras como, por exemplo, 20 bilhões em investimentos para essa área de SAF. Um pouco do mercado internacional, como a gente funciona. Então, a gente tem a Finlândia despontando globalmente como uma empresa produtora dessa tecnologia. Estados Unidos também liderando uma das tecnologias, que é a TL, dentro do SAF. A França com uma grande potencial de consumo. E a China, por exemplo, Estados Unidos com potencial de consumo de biomassa de baixa emissão de carbono. A gente coloca ali em cima União Europeia e Reino Unido, por uma questão de discussão do Green Deal, por exemplo, que são barreiras hoje em dia, são instrumentos normativos criados para barrar a entrada de produtos que advêm de desmatamento ou que têm uma pegada de carbono dentro dos parâmetros que eles limitaram. Porém, a gente tem uma grande discussão se esses parâmetros estão corretos e se os produtos brasileiros estão dentro desses limites, trazendo também a necessidade de rastreabilidade de todos os produtos da cadeia, sejam eles quais foram, dentro da produção até embarcar no porto, tem que haver rastreabilidade e a comprovação da sua produção de baixa emissão de carbono. E, falando um pouquinho agora, esse link com os Green Jobs e Green Skills, SAF, por exemplo, quando a gente vê aquele grande potencial do SAF na parte econômica, a gente vê que a nossa produção está muito concentrada, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, e a gente chega nesse nível de promover a capacitação da mão de obra dentro do Pará, Minas Gerais e Bahia, para consolidar essa expansão do BioSAF. Então, esse estudo que está disponível agora online, foi lançado ontem, a gente coloca também regionalmente quais são os grandes potenciais para que a gente tenha capacidade instalada para poder produzir e exportar e quais são as profissões ali à direita que a gente tem que investir para que esse salto tecnológico não só exista, mas que seja consolidado também. Economista sempre é imprescindível. Eu vou colocar o primeiro ali, economista, mas economista e advogado também, né, Paulo? E aqui um pouquinho do BioSAF entre as habilidades de automação também. Então, a gente tem a parte de empregos que são
que podem ser gerados junto com a inteligência artificial, que eles são co-criados, e aqueles que estão sem, né, quando a gente tem os empregos complementados por automação. Então, esse é um quadro também só elucidativo. Deixa eu passar. E aqui um pouquinho do que a gente fez em todas as cadeias, também para deixar disponível para todos vocês. Essa da Biosaf, mas a gente tenta colocar quais são as grandes barreiras e recomendações. Para cada um, há barreiras diversas, mas sempre a questão regulatória de investimento e produção e capacitação e treinamento para empregos verdes aparece em todas as cadeias. Mas a gente tem, por exemplo, aqui a parte de competitividade, saltos tecnológicos. A gente ainda precisa avançar dentro da área de SAF com 3 grandes tecnologias que hoje são muito avançadas nos Estados Unidos, por exemplo, mas a gente tem como recomendação aprimoramento dos marcos regulatórios. A gente teve um grande avanço em 2024, mas a gente tem que avançar mais. A questão dos empregos verdes, a gente mostrou ali que tem que ter o avanço regional para o Pará, Bahia e Minas Gerais. Então, a gente tem que realmente trabalhar, e até um gancho, acho que um pouco para a apresentação da Aline, trabalhar no local, né? Eu acho que o local é o grande vetor de real transformação e impacto. Então, a gente, obviamente, tem todas as regulamentações, todos os avanços federais, mas o local é onde a gente realmente vê a necessidade, tem um impacto real. Nos fluxos comerciais, a gente tem que trabalhar sempre rastreabilidade. A rastreabilidade é uma realidade hoje imposta a quase todos os nossos produtos, então, seja para entrar em mercados prioritários, ou seja para as questões de emissão de créditos de carbono, ou qualquer uma dessas discussões de carbono, sem rastreabilidade não é possível, e a questão do desmatamento, para comprovação de não desmatamento, e ali a mobilização de investimentos, enquanto a gente tem uma área aqui que depende de investimentos concretos, grandes e a longo prazo. A gente tem, por exemplo, muitos países com contrato de off-take em que conseguem mitigar esse problema, esse risco, desenvolvendo essas grandes tecnologias que a gente precisa. Eu encerro por aqui. Esse estudo tem, dentro das 7 cadeias, esse grau de detalhes, a gente consegue ir profundamente nessas 7 grandes cadeias. A gente trabalha com esses instrumentos financeiros do Ministério da Fazenda, então, também, se houver qualquer tipo de dúvida ou sugestão, a gente está trabalhando agora com o EcoInvest, com o próximo leilão, e deixar o recado realmente que, acho que, primeiro, a questão do impacto local e produção local, que eu acho que a Aline vai tratar com vários casos concretos, é imprescindível. A gente está chegando agora na COP30, em novembro, em que o Brasil é o protagonismo por receber em casa, mas é protagonista também porque vai apresentar soluções verdes. Eu só deixo aqui sempre um recado que a COP30 não se encerre nela mesma. Acho que a COP30 é um momento de passagem, que a gente vai mostrar alguns cases, encontrar alguns investidores, mas que a gente fomente cada vez mais a economia verde e com impacto e com foco nas pessoas. Muito obrigada. Muito bom, hein? Muito bom. Obrigado. A gente vai ter um bom tempo para debate depois. A Aline também pode fazer sua apresentação com calma, tal. A gente vai ter um espaço importante aqui. Fico feliz de ver o Marcos aqui, que falou, aprendi o antropocentro com ele, né? Então, vai ser bacana esse debate aqui. Espero que ele possa contribuir também nas provocações. Aline, a palavra é com você. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Queria cumprimentar primeiro os donos da casa, né? O presidente Odilon e o meu querido Haroldo, parceiro de longa data. E daqui a pouco eu falo mais de você. Queria também cumprimentar, em nome de todos os economistas, acadêmicos, escritores, especialistas e sumidades, o professor Ladislau, que é minha inspiração. Professor Ladislau, meu mestre. Tive 2 semestres de Ladislau e foi uma pessoa muito importante na minha trajetória também. Não, peraí, não é que ele deu boas notas, eu merecia as boas notas. Mas deu sim. Muito obrigada, professor. Cumprimentar também todos os profissionais e estudantes também, vi que tem estudante aí. Queria dizer para vocês, a primeira vez que eu falo isso em público, que a minha filha agora também é estudante de economia. Estou ampliando a categoria, né?
E dizer para vocês que eu só lamento que esse evento não tenha acontecido no dia 15 de setembro, porque eu vou assinar a minha filiação ao Corecon depois do dia 10, presidente. Então, eu já viria como filiada, né? Ainda não sou, então não tenho a minha carteirinha, não pago minha contribuição ainda, mas em breve, em breve. Cumprimentar a Isabel, e, em nome da Isabel, mandar um grande abraço para a Patrícia Ellen e contar para vocês uma anedota, né? A vida faz umas voltas assim. Patrícia Ellen e eu fomos secretárias de Desenvolvimento Econômico junto. A Patrícia era secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado e eu era secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, né? Então, durante bons anos, fomos ali colegas. E aí, depois, a Patrícia seguiu o rumo dela, eu segui o meu, e aí estamos de novo, né, sentando nas mesmas mesas, frequentando os mesmos eventos. E uma coisa nos une também, que é essa preocupação em unir, né, a inovação, a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Então, tenho muita admiração pela Patrícia, pelo trabalho que ela está fazendo e, claro, você e todo o time junto. Bom, entrando aqui no nosso tema, eu fiz uma pequena provocação ao Corecon aqui. O Haroldo já me conhece há muitos anos, aí eu queria também falar sobre o Haroldo, que se eu estou me tornando economista, é muito graças a ele. Foi uma das pessoas que mais me incentivou, de verdade, Haroldo, sou muito grata por isso, me apoiou. Eu estava ali num momento enlouquecedor da minha vida, com 600 funcionários, muitas responsabilidades, e algumas pessoas falavam, você é louca de voltar a estudar agora. E teve um cara que falou, você vai conseguir, você é capaz, foi o Haroldo, e eu consegui. 2 anos depois, eu consegui, você foi uma das pessoas que mais incentivou, e agradeço por isso. E antes ainda de começar a apresentação, eu queria cumprimentar a Ana, que é uma das superintendentes da ADESAMPA, em nome dela também toda a Prefeitura de São Paulo e toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que fica nesse prédio, e dizer, Isabel, que é muito bacana de ver que a sociedade tem se mobilizado em vários âmbitos, né, para dar conta dessa missão desafiadora que a gente tem, que é fazer a nossa transição. E é muito bacana de ver que os governos locais também estão fazendo isso. A gente vai falar aqui sobre alguns dos programas. Então, Ana, mande meu abraço ao presidente Renan e ao secretário Rodrigo. Bom, e aí uma pequena provocação, né, que a Isabel também fez, embora o nosso tema seja pesquisa, desenvolvimento e inovação, não dá para falar de pesquisa, desenvolvimento e inovação sem falar de gente, sem falar de trabalhador, sem falar de capacidades humanas, né? Então, eu vou, né, tomar a liberdade de gastar um tempinho falando sobre isso, né, antes de entrar propriamente dita nos 2 casos práticos que eu quero trazer aqui, né. Muito legal que a gente se complementou. A Isabel trouxe uma questão mais conceitual, mais normativa, mais estruturante, e eu trouxe casos mais práticos, né. E antes de entrar até no social, eu não sei o quanto as pessoas estão familiarizadas com o porquê a gente precisa falar de descarbonização. Então, eu tomei a liberdade de trazer alguns slides assim, bem introdutórios para a gente entender onde o Brasil está, né, e o porquê esse tema, que muito bem o Corecon escolheu, é tão importante. Então, primeiro dizer que, com base nesse material do Observatório do Clima, a gente tem aqui a informação de que o Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa. O próprio Observatório do Clima, né, nesse documento, falava que talvez já seja o 6º, né? E é isso, quer dizer, a gente tem esse paradoxo de ter as maiores reservas ambientais do mundo e, ao mesmo tempo, estar dentre os maiores poluidores, dentre os maiores responsáveis, né, pela crise climática. E isso é muito doido, porque a gente é parte da solução, mas a gente também é parte do problema, o que faz com que a gente precise, como sociedade, realmente parar e pensar no que nós estamos fazendo com o potencial que a gente tem nas mãos. Né? Quer dizer, a gente tem potencial de ser muito mais a solução do que o problema, mas a gente continua sendo o problema, e acho muito importante a gente falar por quê, porque tem a ver com o tema aqui do nosso painel. E das nossas emissões, acho que a maioria deve saber, mas talvez alguns não saibam, as mudanças do uso da terra são a principal fonte de emissão nossa, né? Com cerca aí de 49% das emissões líquidas. A gente está falando de quê? Eu vou mostrar aqui mais um pouco, mas, basicamente, a gente está falando de destruição. Enquanto, em alguns países, né, a maior fonte das emissões é indústria ou atividades mais produtivas, né, aqui a gente está falando de destruir um patrimônio ambiental que tem
o duplo problema, né, de, além de ser uma destruição, destruir o que poderia ser a solução, porque é essa floresta que poderia estar capturando o carbono. Então, é, no mínimo, burrice o que a gente está fazendo, né, enquanto país, no mínimo, né, que a gente possa dizer. E aí, depois, né, a pecuária, que tem muito a ver com a própria primeira fonte de emissão, né, então você quase que pode juntar, né, porque muito do desmatamento, muito da destruição da floresta é para a agropecuária, então a gente junta aí os dois maiores emissores quase como o mesmo problema. E depois, lá com 22%, quer dizer, relativamente pouco, né? A gente sabe que a gente tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, né? Então, com 22% das emissões, a gente tem a indústria, a gente tem a energia e com 4% resíduos. Não significa que a gente não precise atuar nos 4%, por exemplo, né? Pelo contrário, a gente vai falar sobre isso, né? Mas tem aí uma grande reflexão. Eu gosto muito da provocação do tema aqui do nosso painel, que é do nosso encontro, que é pensando um projeto de país. Acho que a gente já está pensando errado. Né? Até agora, acho que a gente pensou errado o nosso projeto de país. Então, acho que a primeira provocação que eu quero fazer é a gente precisa mudar significativamente o projeto de país. Né? Então, antes de falar até de PID ou qualquer coisa parecida. E aí, só detalhando um pouco mais esses dados, né, embora eu tenha percebido que os números ali estão bem difíceis de enxergar, mas aqui a gente visualiza um pouco, né, essa matriz das nossas emissões, numa perspectiva histórica, né, então a gente vê que a coisa não melhorou muito, né, então os anos passam e a gente continua insistindo no erro. Né. Aqui a gente consegue ver também um pouco do perfil do uso da terra, que é a maior emissão, e ali eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas do lado esquerdo ele explica, né, o Observatório do Clima explica o que são esses 49% das emissões. Então, a gente tem ali em amarelo, pequenininho, os resíduos florestais. Depois você tem em vermelho, que é o grande problema, a alteração do uso da terra, a remoção de áreas protegidas e a remoção de vegetação secundária. Né? Então, basicamente, a gente está falando realmente de desmatamento, né? E muitas vezes no Brasil a gente tem um fenômeno, né? Como se não tivesse causa, das queimadas. Né? Quando a gente sabe que muitas vezes as queimadas elas são criminosas, elas foram provocadas. Né? Então, assim, a gente já sabe onde está o nosso problema. Né? E o nosso problema é mais fácil de resolver do que os problemas de muitos países europeus ou até da própria América do Norte. Né? Porque quando você tem, como eles, uma dificuldade de ter uma matriz energética mais limpa, a necessidade de transformar o conjunto da lógica econômica é muito maior. E aqui a gente basicamente poderia atacar e resolver os nossos problemas apenas, tão somente, preservando essa bênção que nós temos, que é a floresta amazônica. E ali do lado direito, né, a gente vê dos diferentes biomas, né, que é onde está sendo feita a emissão, né, quer dizer, a nossa maior emissão está nos biomas, e a Amazônia com 77% da responsabilidade das nossas emissões por uso da terra. Então, de novo, a Amazônia, que é o maior pulmão do planeta e que poderia ser o maior captador de carbono do planeta, no fundo é um dos maiores emissores por causa da emissão, da alteração de uso da terra e do desmatamento. Né? Então, esse paradoxo, para quem não está familiarizado com isso, e isso tem a ver com o tema do nosso painel, que é buscar soluções para a descarbonização. E nos resíduos, a gente está aqui num grande centro urbano, né, do maior centro urbano do Hemisfério Sul, a gente tem aqui também essa burrice, mais uma vez, né, de ter aí 64% das emissões do setor de resíduos relacionadas à disposição final de resíduo sólido. Por que eu digo burrice? Porque a gente está mandando um tesouro para o aterro, né, a gente está aterrando riqueza, né, e além da gente estar desperdiçando esses resíduos que poderiam ser reutilizados numa lógica de economia circular, a gente também está usando outro bem muito valioso, que é a terra. Né? Eu acho que todo mundo aqui, quem é as cidades do Sudeste, são cidades que têm escassez de terra, né? Portanto, todo mundo sabe aqui que o metro quadrado, quem comprar um apartamento sabe que o metro quadrado está bem caro, e a gente está usando metro quadrado para colocar lixo, que poderia ser riqueza. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é por acaso que a gente está falando de pesquisa, desenvolvimento e inovação para descarbonização. Esses assuntos todos que a gente está colocando aqui, que são os problemas, na verdade,
já tem soluções disponíveis, né? Não é que elas não existam, elas já existem, mas ainda precisamos, sim, de muitas novas soluções para esses desafios. Eu vou falar no final, mas vou dar um spoiler aqui. Um dos temas com os quais eu estou trabalhando hoje é o tema de resíduos têxteis, né? Já existem soluções para resíduos têxteis, mas não o suficiente, né? Haroldo sabe bem disso. A gente precisa de mais pesquisa, inovação, desenvolvimento para a gente ter mais e melhores soluções. Então, nem tudo está resolvido, mas tem muita solução que já existe e que a gente não está usando. E aí, trazendo aqui um estudo que eu gosto bastante, da Fundação Arimax, que é um estudo que fala... Obrigada, desculpa. Que é um estudo que fala sobre inclusão produtiva e transição para a sustentabilidade e as oportunidades para o Brasil. Aqui tem algumas reflexões, eu vou passar bem superficialmente sobre isso, mas eu não queria deixar de falar, das visões que a sociedade tem, né, diferentes atores, e aí a gente pode estar falando de ideologia política, mas a gente também pode estar falando de visões bem pragmáticas e financeiras, né, das visões de como a gente pode conciliar as dimensões sociais, ambientais e econômicas. Aí você tem uma primeira visão lá do que eles chamam, né, essa aqui é a nomenclatura que a Arimax deu, sustentabilidade fraca, né, então você está falando de atores que acham que você não precisa fazer muito esforço, né, que o mercado vai resolver tudo, que você não precisa ter regulamentação, que você não precisa ter... tudo vai dar certo. No fim, dá tudo certo, né? Essa é a visão dos que foram categorizados como sustentabilidade fraca. Depois você tem visão de decrescimento, temos que parar de crescer, temos que parar de impulsionar a economia, temos que consumir menos. Não sei quanto isso é realista, mas tem gente que pensa assim. E aí você traz as duas últimas visões, que são as que eu particularmente acredito, né, porque uma não substitui a outra, elas se complementam, que aqui está mais fácil da gente ver, que é a economia verde e a transição justa. Né? Na economia verde, a gente, sim, acredita em crescimento econômico, e eu acho que a gente está numa casa que tem tudo a ver com isso, né? Não dá para a gente falar, vamos parar a economia, acho que isso não é uma visão que deve ser compartilhada por muitos de vocês, mas, então, na economia verde, a gente fala de, sim, continuar ativando a economia, porém, não deixar de olhar para os limites, né, do planeta e para o bem-estar humano. Então, essa é uma visão que eu acredito. E também, a gente vai falar bastante daqui a pouco, a questão da transição justa. E eu achei importante trazer todo esse pilar de trabalhadores, né, de inclusão, de ser humano, porque eu não acredito que só a ciência, a tecnologia, a inovação são o suficiente para a gente lidar com a transição que a gente está vivendo. Né? A gente vive um fenômeno de múltiplas crises, a gente vive uma transformação sem precedentes, desde as questões financeiras, que eu estudei tanto com o professor Ladislau, até as questões políticas, a crise da democracia, mas a gente vive também uma transição absurda no mercado de trabalho, né, onde você tem uma perspectiva de ciclos, né, uma crise aqui, um momento melhor ali, a gente está hoje praticamente no momento de pleno emprego, podemos dizer, ou seja, ok, está tudo bem, obrigado, mas no longo prazo a gente vive uma transformação estrutural, estruturante, que é grave e que é complicada. E, além da tecnologia, que todo mundo aqui sabe, as questões da sustentabilidade também estão trazendo desafios para a inclusão. A Isabel falou um pouco sobre isso. Então, se a gente não tiver em mente a questão da justiça social e dessa transição justa, a gente até corre o risco de dar tudo certo do ponto de vista ambiental e a gente conseguir soluções incríveis para ter uma sociedade mais bem resolvida do ponto de vista ambiental, mas a gente corre o risco de aumentar a pobreza, a desigualdade, a exclusão, e acho que esse também não é um bom caminho. Então, a gente precisa, sim, olhar para pesquisa, desenvolvimento, inovação, para essa economia pujante, porém, com esse olhar para a transição justa. E aí eu trago, um pouco, complementando, enfim, me unindo a Isabel na lógica dos Green Jobs, né? De novo, eu estou mexendo numa tela e não estou mexendo na outra, desculpa. A Organização Internacional do Trabalho define os empregos verdes como... Então, para começar, ela traz um conceito de empregos decentes. Né? Para quem não sabe o que é emprego decente, quer dizer, o emprego decente é o emprego com as condições dignas, com um salário, com uma boa remuneração, com a previdência social, quer dizer, com uma série de condições, né,
boas para o trabalhador, então você não vai ter bons empregos verdes se eles não forem bons para o trabalhador, ou seja, eles não podem ser bons só para o planeta, eles têm que ser bons para as pessoas, né? Mas, claro, eles também têm que contribuir para preservar ou restaurar o meio ambiente. E a gente pode estar falando de melhorar a eficiência energética, materiais, limitar, a gente pode estar falando de mitigação ou de adaptação, a gente pode estar falando de reduzir a poluição, proteger ecossistemas, etc. E aí a gente tem aqui como exemplos, né, eficiência energética, construção sustentável, saneamento e resíduos, mobilidade, energias renováveis, restauração florestal, serviços sistêmicos, bioeconomia, etc. Queria fazer um parênteses aqui, a gente tem tempo, né? Fazer uns parênteses, que eu adoro parênteses. Eu fiz um curso do C40 sobre empregos verdes e acho importante, especialmente quem estiver aí começando a trabalhar com esse tema, acho importante vocês saberem que existe um grande debate sobre o que realmente é emprego verde ou não. E eu, nesse curso que eu fui do C40, eu fui uma das que levantou a mão e ficou lá polemizando. Porque, veja bem, quando você fala de mobilidade, então você tem lá motorista de ônibus, emprego verde. Motorista de carro, não é emprego verde. Aí eu virei e falei assim, tá, mas e se o ônibus for a diesel e o carro for elétrico? É uma pergunta, não é? Né? É válido? E eles, essas metodologias elas estão sendo definidas, mas na metodologia do C40 eles insistiam que continuará sendo o ônibus um emprego verde, porque o ônibus tira 40 carros da rua. Eu falei, tá bom, mas e se eu tiver carros que não poluem? Podem eles ser etanol, podem eles ser... Na metodologia continua sendo. E eu fiquei lá questionando, ficou toda uma discussão, e até acabou virando uma brincadeira entre nós, e eu acho que isso vale para empregos, mas isso vale para tudo, né? Brincando ali com a técnica que fez a metodologia, ela virou e falou assim, Aline, a gente tem que, talvez, pensar que a vida não é 8 ou 80, né? Não é um emprego é verde ou não é verde. E aí a gente brincou ali, né? Que existem 50 tons de verde, essa foi a nossa brincadeira, até fiz um artigo no LinkedIn sobre isso uma vez, dizendo que, de fato, e eu acho que isso vale para toda a sociedade, para toda a economia, não adianta você achar que você está saindo de uma sociedade cinza ou marrom e que amanhã tudo vai ser verde. É um processo. Então, nos empregos, nas indústrias, em todos os setores econômicos, e por isso, não por acaso, se fala muito em transição, né? É um processo. Então, não busquem soluções radicais como eu estava buscando, é verde ou não é verde. Né? Às vezes é mais verde, às vezes é menos verde. Bom, o Diese diz que o Brasil tem cerca de 3 milhões de empregos verdes formais, isso é muito... Esse número está em estudo, né? Mas esse é o número oficial que a gente tem do Diese hoje. E aí, a Isabel já trouxe alguns dados, eu vou trazer outros. Né? Há estudos que dizem, você falou em até 28 milhões de novos empregos, eu trouxe um número de 24, então está dentro. Né? O LinkedIn diz que a busca de profissionais com... Eu sou bem pragmática, né? Eu estou falando do LinkedIn mesmo, que é o que as pessoas usam. Né? Que a busca por pessoas com green skills não para de crescer, mas, na verdade, a oferta de pessoas com green skills não está crescendo. Né? A demanda, portanto, maior que a oferta, o que é um alerta aí para todos que nós precisamos desenvolver green skills, inclusive os economistas, e depois eu vou falar mais sobre isso. E, nesse mesmo estudo, eles dizem que quem tem green skills tem 30% mais chance de ser contratado. Se a gente não fizer uma requalificação em massa dos trabalhadores, não só esses 24 milhões de postos não vão se consolidar, mas eles correm o risco nós corremos o risco até de perder muitos postos de trabalho, e, por isso, a própria OIT e muitas organizações, incluindo prefeitura e etc., precisamos proteger os trabalhadores, qualificá-los, apoiá-los nessa transição. Esse estudo da Fundação Arimax, ele traz aqui um alerta, e eu acho que a gente precisa olhar para ele tanto na ótica dos trabalhadores quanto na ótica do desenvolvimento de soluções, sobre a necessidade da gente pensar na inclusão produtiva. Porque, muitas vezes, né, Isabel, quando a gente fala dos empregos verdes, e a gente não está errado, a gente está falando de engenheiro, cientista, um técnico super especializado, mas, na verdade, a gente pode estar falando de jardineiro, a gente
gente pode estar falando de lixeiro, a gente pode estar falando de profissões que incluem as pessoas mais vulneráveis e menos qualificadas, né? E aí, a inclusão, a Fundação Arimax traz um alerta dizendo que a gente tem o risco de perder muito mais postos de trabalho no Brasil do que ganhar, né? O que é a inclusão produtiva? A inclusão produtiva é o acesso a trabalho e renda de maneira digna e decente para as pessoas mais vulneráveis, para as pessoas mais pobres. E a gente sabe que, do ponto de vista da justiça climática, essas são as pessoas que mais sofrem, né, nessa transição que a gente vive. Então, a gente tem que olhar para elas. E aí eles trazem uma série de exemplos, eu não quero me detalhar muito, mas eu queria convidar vocês a dar uma busca lá, Inclusão Produtiva, Sustentabilidade, Fundação Arimax. Então, nos 4 temas que eles trazem, por exemplo, sistemas alimentares e uso da terra. É fácil entender, né? E eu justamente trouxe porque é bem visual, mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Quando você olha, grosso modo, tem mais mãozinha para baixo do que mãozinha para cima. Ou seja, a gente tem mais riscos do que oportunidades. Então, quando você olhar lá para, por exemplo, agroecologia, a agroecologia é legal. Acontece que a agroecologia ela exige conhecimentos e habilidades que um agricultor comum não tem. Então, ele corre o risco de ser prejudicado. Na sociobioeconomia, que é um tema que eu estudei bastante, que é o tema da dissertação do meu mestrado, na sociobioeconomia, você corre um risco de ter as monoculturas acabando com a cultura do extrativismo e, portanto, os grandes conglomerados econômicos se dando bem na sociobioeconomia e não mais aquelas comunidades ribeirinhas. Então, os riscos estão em todos os lugares, né? Quando você fala da indústria, mesma coisa. Tem lá uma série de oportunidades, mas tem uma série de riscos. Inclusive, as micro e pequenas indústrias correm o risco de ser expulsas do mercado, tanto pela sua baixa capacidade de financiar a inovação, quanto pela dificuldade de acesso a crédito e etc. E tal. E aí você vem energia, mesma coisa. Temos um monte de oportunidade? Temos. Aliás, é importante, para quem não sabe, entender que o setor de energia solar é um dos setores, de todos os setores da sustentabilidade, é um dos setores que mais gera trabalho e renda. Portanto, quando vocês olharem aí para os painéis fotovoltaicos espalhados por aí, falem, legal, está preservando o planeta e está gerando mais oportunidade. A gente tem que ter esse tipo de conhecimento. E, por fim, nos temas das cidades resilientes, das cidades sustentáveis, mesma coisa. Temos oportunidades, mas temos riscos também. E aí, quem quiser mais detalhes, eu estou à disposição, ou depois a gente pode falar. Bom, por que eu trouxe o tema da bioeconomia? Vocês se lembram que a gente falou, eu vou falando e vou esquecendo de passar, porque não está passando junto aqui, não pode deixar. Por que eu trouxe o tema da bioeconomia? Vocês se lembram que a gente falou no começo, e por isso que eu contextualizei, que um dos nossos maiores problemas no Brasil é o desmatamento, né, e a falta de preservação da floresta. O que é a bioeconomia? Vou trazer aqui algumas definições, mas, basicamente, a bioeconomia é o melhor caminho que nós temos hoje para manter a floresta em pé. Tá? Então, eu queria trazer alguns exemplos que eu coletei, experiências práticas em campo, na coleta de dados do meu mestrado. Você tem proprietários de terra na Amazônia que arrendam as suas terras para os produtores de soja. O produtor de soja vai lá, desmata, joga agrotóxico e tal. E, inclusive, esse proprietário de terra, ele arrendou só metade. Tá? O que está acontecendo? Dados de campo. Ele arrendou só metade. E ele continua produzindo ali a mandioca, o tapereba na outra metade. O veneno dessa soja aqui está matando a produção aqui. Então, a produtividade do pedaço de terra que ele preservou, ou que ele tem um cultivo de uma agricultura familiar, também está comprometido. O que a gente está fazendo? E aí eu convoco os economistas para estudarem mais esse tema, porque a gente precisa de dados e de números. E eu fiquei angustiada na minha pesquisa, porque não tem muitos números, e nós precisamos trazer esses números para as pessoas. A gente está começando a mostrar para esses proprietários que, com uma bioeconomia pujante, não vale a pena arrendar terra para a soja ou para o gado. Então, é essa a lógica da descarbonização. Nós não estamos falando de uma ciência, tecnologia e inovação muito complexa.
né? Mas se nós não tivermos esse diálogo e esses dados, então aqui eu estou falando até de pesquisa de ciência social, eu estou falando de pesquisa econômica também, né? Nós precisamos de dados para as pessoas tomarem decisões, né? Então, uma das cooperativas com quem eu falei está indo conversar com todos os atores lá de campo, falando: olha, você vai ganhar X mil reais arrendando a terra, né? Ah, é bastante. Não, você vai ganhar 2x mil reais se você estiver produzindo na bioeconomia. Então, a bioeconomia ela traz uma resposta para a preservação da Amazônia, e é por isso que eu acho que é um tema tão importante para a gente falar. O conceito de bioeconomia é um conceito que existe desde que o mundo é mundo, mas que esse nome, propriamente dito, é um nome novo, né? A gente está falando de uma produção sustentável usando recursos biológicos, né, para produzir alimento, cosmético, farmacêuticos, etc. e tal. Mas eu também queria chamar aqui a atenção de vocês, e, mais uma vez, né, a semântica, as palavras, os dados e as narrativas. Existem países industrializados que usam a palavra bioeconomia para se referir à biotecnologia. Está errado? Não está necessariamente errado, mas isso induz a gente a erro, porque muitas vezes essa biotecnologia ela não é preservadora da natureza e nem regeneradora da natureza. Então, tem que tomar cuidado, porque existe uma pegadinha no nome bioeconomia, porque ela pode ser usada, né? O próprio agronegócio, que às vezes desmata e faz uma monocultura, diz que é bioeconomia. Por quê? Porque não é combustível fóssil. Cuidado. Né? Então, tem um falso uso do conceito de bioeconomia, às vezes, não é essa bioeconomia que a gente está falando. Porém, pessoal, para a gente usar, para a gente ampliar essa bioeconomia, existem desafios estruturais complexos, né? Então, um deles, o próprio limite que o extrativismo traz. E, se você não tomar cuidado, você sai do extrativismo e vai para uma monocultura. Pode ser açaí, pode ser dendê, pode ser cacau. Então, não é dessa bioeconomia que a gente está falando, porque ela pode vir a desmatar também. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses desafios, né? As questões técnicas e regulatórias, os elos da cadeia, porque hoje a bioeconomia se sustenta muito com atravessadores, né, e com atores que estão levando a maior parte dos ganhos e não deixando para as comunidades, então isso é um grande risco. Falta de financiamento, desafios logísticos, falta de inovação na floresta, etc. Né? E aí eu trago aqui alguns, né, a minha defesa vai ser no dia 10 de setembro, então eu tenho autorização da minha orientadora para trazer aqui alguns dos dados, mas alguns dos dados que eu levantei ali na minha pesquisa, né, onde eu identifiquei que um dos maiores viabilizadores desse desenvolvimento na floresta seria o cooperativismo. Por quê? Porque esse ribeirinho, esse extrativista, essa comunidade indígena sozinha, ela não é nem só que ela não vai ter condições de inovar, ela não vai ter condições nem de trabalhar sem a inovação, porque ela não tem escala, porque ela não tem a logística, porque ela não tem, muitas vezes, a capacidade de gestão econômica. Então, quando essas comunidades florestais se unem em cooperativas, a potencialidade é muito maior. E trouxemos dados, né? Então, a gente tem aqui cooperados falando que a sua renda, né? Porque, no fim do dia, gente, eles estão precisando da renda. Né? Não é porque a pessoa mora na floresta que ela não precisa de renda. Eu moro em São Paulo, eu preciso de renda, quem mora na Amazônia não precisa. Oi? Claro que precisa. E se a gente não olhar para isso, e se a gente não ajudar essas pessoas a terem renda com a floresta de pé, o que vai acontecer é o desmatamento. Porque, com o desmatamento, eles vão ter renda. Como? Arrendando para quem cultiva soja ou para quem tem gado. Então, é disso que a gente está falando. Eles precisam de renda, como todos nós. Né? Então, com o cooperativismo de bioeconomia, o seu Manuel, da cooperativa Campo, tem uma renda 90% maior. O seu Pantoja, da cooperativa Campo, tem uma renda 100% maior. O Fábio tem uma renda 80% maior. E a dona Maria Marli tem uma renda 80% maior. O cultivo triplicou, a diversificação. Então, tem uma série de elementos aqui que vêm dessa organização socioeconômica que traz inovação. Por que eu trouxe essas fotos? Porque a pitaia, in natura, tem um valor. A polpa de pitaia, que a cooperativa Campo faz para os seus cooperados, tem um valor 3, 4 vezes maior. A farinha, que o indivíduo sozinho vende para o atravessador, é
R$ 250 a saca. A farinha que o mesmo agricultor vende via cooperativa para o PNAE ou para o PAA, para as compras públicas, é de R$ 450. Então, gente, eu trouxe uma coisa talvez muito menor do que o que a Isabel trouxe, mas muito mais tangível. Se eu sou um agricultor de agricultura familiar do meio da Amazônia e eu estiver ganhando R$ 250 na saca por causa do atravessador, eu vou parar de fazer mandioca e vou arrendar a minha terra para soja. Se eu começar a ganhar 450, talvez não valha a pena o desmatamento. Né? Então, a gente está falando desse vetor humano e financeiro também para que a descarbonização aconteça. Aqui eu trago algo um pouquinho mais sofisticado, mas que vai na mesma lógica. Né? Você tem territórios, né? Hoje o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, desbancou a Bahia e um dos maiores do mundo. Teve muita pesquisa e inovação da CEPLAC e da Embrapa, e isso fez com que muita gente, né, voltasse a cultivar cacau em terras que estavam desmatadas. E aí você tem, por exemplo, na Canta, que é uma cooperativa em Tomé-Açu, feita pelos japoneses, uma inovação na fermentação da amêndoa do cacau. A tonelada sem fermentação, sem essa fermentação especial, é por $8.000 a tonelada. Quando você traz essa fermentação especial, e hoje eles exportam para o Japão e para outros 10 países, você passa para R$ 12.000 a tonelada, um aumento de 50%. Então, com essa inovação, né, e aqui a gente está falando de fermentar amêndoa. Não é uma inovação de ponta que exige laboratório. Esse é o laboratório deles. É ali que eles estão fermentando a amêndoa. Né? Só que isso já é difícil para esse agricultor da Amazônia. Então, esse mínimo apoio para chegar nesse nível de inovação, que nem é mais sofisticado que isso, já é o suficiente para você preservar as nossas florestas. No próximo item, eu trago... A gente está falando de 3 cooperativas. Tá? A Secampo, da região de Santarém, a Canta, da região de Tomé-Açu, e a Copatrans, da Transxingu, em Medicilândia. Na Copatrans também, a gente tem... Obrigada. A gente tem um caso muito interessante de uma região que, na época de Medicilândia, foi levado cana-de-açúcar lá para Transxingu, né, e foi criada uma usina. E, durante muitos anos, isso funcionou, gerou renda, gerou emprego e tal, até que, em um determinado momento, entrou em declínio a cana ali, e ficou muitos anos as pessoas pobres, as pessoas desempregadas, e aí a CEPLAC traz a proposta de cacau. E o cacau começa sem nenhum tipo de inovação, quer dizer, tinha a inovação da semente, que a CEPLAC trouxe, mas esse cacau era vendido a R$ 10 o quilo. E era um começo, era bacana, só que aí, né, você está com R$ 10 é pouco. Se vier a soja ou o gado, é mais. O que eles conseguiram fazer nos últimos 15 anos? Eles foram agregando valor à fermentação dessa amêndoa, e hoje a amêndoa, que custava R$ 10 o quilo, pode ser vendida a R$ 46 o quilo, graças à fermentação da amêndoa. Ah, mas o cacau na Bolsa de Chicago aumentou. Ok, eu fiz essa conta. Se não fosse isso, estaria ali na casa de 40. Ou seja, houve uma agregação de valor. Com essa agregação de valor, uma cidadã, por exemplo, passou a plantar 7.000 pés de cacau. E esse cacau ele vem misturado com a floresta. Ele vem em processos que a gente vai ver agora, que é o outro SAF. Né? E, como se não bastasse essa agregação de valor graças à fermentação da amêndoa, essa cooperativa desenvolveu chocolatier, pesquisa, estudo, e hoje eles não são só a Copatrans, eles são a Cacauei, que é uma fábrica de cacau, e o quilo é vendido por R$ 72 o quilo da amêndoa para fazer chocolate. Então, você sai de R$ 10 para R$ 72, graças à inovação no cacau e no chocolate. Então, é isso que preserva. Último ponto, SAF. O SAF da floresta, e não o SAF do combustível. O que é o SAF? O SAF é o Sistema Agroflorestal. O Sistema Agroflorestal, basicamente, vem de uma técnica ancestral da floresta, que são cultivos mistos, mas isso se perdeu ao longo do tempo por causa das monoculturas, e hoje isso é resgatado com tecnologia, com inovação, com apoio da Embrapa. E os sistemas agroflorestais, eles permitem a regeneração da floresta. Essa foto de cima é uma área degradada, que voltou a ser cultivada há cerca de 17 anos.
Nós voltamos a ter floresta numa área degradada graças a um SAF com apoio da Embrapa. Né? Então, é disso que a gente está falando. Eu tenho aqui alguns dados da produtividade. Eu não sei se a gente ainda tem 3 minutos. Como que a gente está? Tem? Então, eu não sei se interessa vocês ouvirem mais sobre o SAF, senão a gente pode passar. Mas eu acho que vai demorar. Deixa eu passar um pouquinho para as startups, depois, se der, a gente volta para o SAF. Tá bom? Sobre as startups, acho que a maioria aqui também tem essa informação. Né? Qual a vantagem da inovação nas startups e nas pequenas empresas? Os grandes conglomerados, as grandes empresas, elas têm muita dificuldade em inovar, porque a inovação representa tentativa e erro. Né? Então, algumas grandes empresas têm lá seu centro de P&D e tal, então eles fazem uma inovação aplicada e eles conseguem desenvolver um produto, mas criar um novo nicho de mercado ou lidar com determinados problemas que não estão no core business da empresa não é fácil para uma grande empresa. Então, quando você tem uma empresa pequena, um pesquisador inovando, ele fica ali na tentativa e erro e, muitas vezes, ele consegue uma solução. No final da história, a gente sabe, muitas vezes a grande empresa vem e compra essa startup. Mas, de qualquer forma, a startup é necessária, essa pesquisa por esses empreendedores ela é necessária, porque daí surgem grandes inovações. Acontece que isso não é fácil. Acontece que vida de empreendedor, ainda mais quando o empreendedor está indo num nicho novo, não é fácil. E aí eu queria fazer um pouquinho aqui a propaganda do programa da prefeitura, que eu tive o privilégio de criar 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu ainda era secretária. E eu queria, inclusive, aproveitar para dizer que as inscrições estão abertas, né, Ana? É um programa de aceleração com um seed money, um capital semente de R$50 mil, exclusivo para empreendedores que inovam no setor ambiental. Né? Então, a gente tem um espaço físico, ali em cima, à direita, a gente tem esse espaço aqui, é a Praça Vitor Tivita, e aí eu queria trazer para vocês uma informação para quem não tem. A Praça Vitor Tivita era um lixão, no bairro de Pinheiros. Sim, até os anos 70, nós tínhamos um lixão no bairro de Pinheiros. Naquela ocasião, o lixão foi desativado, foi feito um processo ali de descontaminação, virou uma praça, tinha capital privado, mas, no começo dos anos 2000, essa praça foi abandonada, esse lugar ficou fechado, até o ano de 2020, que a nossa gestão transformou este prédio, que é o incinerador, você vê aqui a chaminé, esse prédio, que era um incinerador de lixo hospitalar, no bairro de Pinheiros, hoje é um hub de aceleração de cleantechs, na cidade de São Paulo, deste programa, o Green Sampa, que traz, então, a possibilidade de acelerar as startups. Esse espaço aqui, nós fazemos uma série de eventos. Lá em cima você tem um coworking, você vê aqui a grua que pegava o lixo, ela foi mantida. Esse é um coworking para empresas, startups do setor de tecnologia ambiental, e aqui é o espaço dos residentes da aceleração. Nesses 5 anos, não dá para ver ali o número direitinho, mas nós tivemos 131 startups aceleradas em diversos temas. A gente está falando de água, saneamento, resíduo, sistemas alimentares, energia, etc. E tal. E é essa aceleração que está com as inscrições abertas. Então, se tiver alguém aí interessado em inovar nas tecnologias de descarbonização, esse é o momento de receber a mentoria R$50 mil. E eu vou colocar aqui, só para a gente finalizar, uma fala rápida dessa empreendedora, porque ela mostra, assim, de uma maneira muito sintética, a importância desse trabalho. Pode colocar, por favor. TI, né? Mas para a gente ter uma indústria forte no Brasil, que gere emprego, precisa de ciência, precisa de tecnologia. A Preciosa vou dar uma dica, né? Que é uma startup que nasceu do meu doutorado, da minha tese de doutorado, e a gente faz a transformação de resíduos, reciclando carbono, né, das coisas, porque o carbono hoje em dia circulando carbono dos resíduos, começando com resíduos têxteis, a gente não destrói totalmente, ele transforma em carbono ativado, e a gente tem outra frente que é o próprio carbono, né, vem venda de carbono ativado circular, porque hoje o carbono ativado, que é de filtro de água, 90% é carbono mineral. O carbono mineral, quando você extrai, é igual ao petróleo, ele vem gás junto, vem gás metano junto,
E o gás metano é 28 vezes pior do que o gás carbono, né? Aí tem a aplicação que a gente está focando muito agora, não só de tratamento de águas, mas para uso no solo. Reduz a necessidade de fertilizante, reduz a necessidade de irrigação, ele melhora a saúde da planta. Assim que eu me formei, né? Poxa, acho que temos um problema técnico. Bom, pessoal, eu vou sintetizar para não tomar... Mas para a gente ter uma indústria forte no Brasil, que gere emprego, precisa eu acho de que... ciência, de tecnologia. A Virtuosa Carbono é uma Deep Tech, uma startup que nasceu do meu doutorado, da minha tese de doutorado, e a gente faz a transformação de resíduos, recirculando carbono, né, das coisas, porque o carbono hoje em dia a gente fala que é vilão, né, CO2, só fala em vilão, mas ele na verdade é a base da vida. A gente está recirculando carbono dos resíduos, começando com resíduos têxteis, a gente não destrói totalmente, transforma em carbono ativado, e a gente tem outra frente que é o próprio carbono ativado, né, vem venda de carbono ativado circular, porque hoje o carbono ativado, que é de filtro de água, 90% é carbono mineral. O carbono mineral, quando você extrai, é igual petróleo, ele vem gás junto, vem gás metano junto. E o gás metano é 28 vezes pior do que o gás carbono, né? Aí tem aplicação que a gente está ficando muito agora, não só de tratamento de águas, mas que usam no solo. Reduz a necessidade de fertilizante, reduz a necessidade de irrigação, ele melhora a saúde da planta. Assim que eu me formei, né? Bom, pessoal, acho que a gente pode parar, porque senão vai demorar muito. Mas aqui, basicamente, o que ela faz? Ela pega resíduos têxteis, que é um grande problema. Hoje, a indústria dos têxteis é uma das indústrias mais vilãs que nós temos, inclusive na cidade de São Paulo. E ela faz todo um processo de inovação química, né? Essa é a tese do doutorado dela, e ela transforma esse vilão, né, numa solução no carbono ativado, que pode ser usado para filtro, para fertilizante, etc. e tal. Então, basicamente, ela traz uma grande contribuição para a sociedade a partir dessa inovação, que só foi possível, ela fala no final do vídeo, porque ela recebeu uma mentoria, porque ela recebeu uma aceleração, porque ela recebeu um apoio, que foi o que o programa Green Tech, que foi o programa Green Sampa da Prefeitura de São Paulo trouxe. Então, essa aceleração viabiliza uma solução ambiental. É disso que a gente precisa. Oxalá todas as prefeituras do Brasil fizessem isso e todas as empresas pudessem apostar nessas inovações. Então, parece fácil, mas não é, né? Marco regulatório, financiamento, RH, escala, acesso à oportunidade, mensuração. Então, temos aí essas dificuldades. Eu queria também deixar um convite, né, para os economistas estudarem cada vez mais o tema da sustentabilidade, e, em especial, aqui com a DESAMP e com a Prefeitura de São Paulo, eu não sou mais prefeitura, mas estou muito próxima, a gente precisa estudar melhor, detalhadamente, os impactos dessa inovação, e a gente, então, vai lançar aí agora um estudo para os impactos do Green Sampa junto. Então, fica o convite para quem tiver interesse em estar junto. Obrigada. Não ficou longa não, Aline. A gente tinha tempo aqui, o Júlio foi bonitinho. Tem meia hora aí de conversas, de perguntas e respostas e etc. Obrigado, vocês fizeram várias sínteses. Eu vou passar direto para a plateia, depois eu faço alguns comentários, espero ter tempo. Quer falar, querida? Posso só, acho que a Aline foi falando, acho que eu anotei umas 10 páginas aqui, porque tem temas que eu particularmente gosto muito. Eu venho da parte de produção sustentável. Eu trabalhava com integração lavoura, pecuária, floresta. Então, a gente sabe vários desafios do campo. A Aline colocou alguns pontos aqui que eu acho que batem bastante na economia. Primeiro, que soluções baseadas na natureza, a gente fala de Amazônia, bioeconomia. Os modelos são diferentes daqueles tradicionais, né? Então, a gente tem que ir com um olhar realmente de ver novos arranjos. Eu tive o prazer de conhecer a Canta também. A Canta fica vizinho a uma grande cooperativa de produção de carne. Eles fizeram uma barreira de árvores para poder barrar toda a pulverização de agrotóxicos que eles têm. Então, eles são, na verdade, uns sobreviventes ali no Pará, naquela área, com modelos diferenciados e regionalizados. Não adianta a gente pensar em modelos que são iguais no Sudeste para o Norte e Nordeste, enfim, para o país inteiro. Então, regionalização, cooperativismo e associativismo, para mim, são as chaves da mudança local. Não existe mudança local sem cooperativismo. Com ele que a gente ganha a escala. E aí eu faço um chamado para todo mundo aqui da questão de construção de instrumentos financeiros diferenciados. A gente tem uma série de FDICs sendo criados, usando CPR Verde, CRA, usando crédito de carbono, uma série de fintechs também trabalhando nesse setor.
Para que a gente tenha uma escala nessas produções regionalizadas, a gente tem que ter instrumentos financeiros estilizados, voltados para essa realidade. A gente vê muitos tomadores, produtores locais de agrofloresta indo tomar um empréstimo e não há letramento do banco para entender que aquele empréstimo é para uma produção sustentável diferenciada. A gente não tem produtos de seguros e resseguros voltados para produções diferenciadas. Elas estão no ABC+, mas não são uma realidade dentro do mercado financeiro. Então, eu acho que estudar a produção também regionalizada para a parte financeira e trabalhar mercados diferenciados. A produção diferenciada tem que ter um mercado diferenciado que consuma naquele valor diferenciado. Então, a gente tem uma produção de cacau, de agrofloresta envolvida, que a gente, como mercado consumidor, seja um vetor de mudança também, pagando aquele produto que normalmente está embaixo, não está dentro do mainstream ali na frente, pode ser até um pouco mais caro, que a gente seja esse motor também de mudança. E também a gente falou um pouquinho da Embrapa. Eu acho que pesquisa e desenvolvimento no campo, a gente tem, muitas vezes o pessoal fala, Embrapa é a NASA brasileira. Embrapa é Embrapa. Embrapa é um dos maiores produtores de ciência tropical do mundo na área de agricultura. A Embrapa hoje precisa de recurso, ela tem o maior corpo de cientistas para a agricultura tropical do mundo, precisa de recurso, mas ela mostra que o salto tecnológico está no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Embrapa é um grande propulsor de uma área que é a agricultura tropical. A gente tem que fazer isso em outros setores. A Emater, em assistência técnica também, as Emateres não têm recursos, mas a gente não tem mudança na área do campo sem investimento em assistência técnica. E também, só trazendo um pouco da questão que a gente falou, um pouco de mudanças climáticas globais, lembrando para todo mundo que a gente tem as NDCs brasileiras, são as contribuições nacionalmente determinadas. São aqueles grandes números que os países se comprometem dentro do Acordo do Clima, que eles vão fazer uma redução de emissões até tanto por cento na área de energia, na área de... Eu convido também a todos que a gente pense em NDCs regionalizadas. A gente tem os grandes números que são cobrados dentro do Acordo do Clima, mas as mudanças, na minha visão, são estaduais e municipais, por isso a gente pense também nessas NDCs diferenciadas e que sejam também customizadas para a realidade local, porque só assim eu acho que a gente tem desenvolvimento regional. Um apanhado das provocações, né? Maravilha, ótimo. Então, vou passar direto para a plateia. Eu também tenho várias perguntas. O Odilon quer, o Marcos quer. Vamos começar com... Tem mais uma? Ali ela quer. Qual que é o seu nome? Tassiane quer. Então, vamos começar com essas três aqui. Odilon primeiro. Já é o boleto, já, presidente? Odilon primeiro. O primeiro ano é grátis. No segundo, 50%, e no terceiro, 75%. Então... Não, primeiro eu queria elogiar aí as duas palestras, super importantes, para a gente entender melhor. E a minha pergunta é o seguinte: nós temos o Código Florestal, que o agronegócio aí, pelo que eu acompanhei, na Câmara foi adiado a implantação, porque o Código Florestal exige que cada propriedade tenha um módulo de reflorestamento e recomposição das matas ciliares, que são duas coisas chaves aí do ponto de vista, inclusive, de evitar enchente e melhorar a qualidade do clima. O que eu queria perguntar é o seguinte: em que pé que está isso? Estão implantando? Porque o agronegócio, a turma aprova a lei. Só para dar um exemplo para vocês, uma coisa que eu estudo, o ITR, o Imposto Territorial Rural, do Brasil inteiro, o ano inteiro, é menor do que 2 meses e meio de arrecadação do IPTU da cidade de São Paulo. É uma coisa absurda, inacreditável, e os caras não pagam e fica tudo... Não é que não pagam, eles pagam lá, eu pago mais de IPTU do que um fazendeiro que tem 1.000 hectares. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: mexer nessa área é complicado. A pergunta é como é que está isso, qual o impacto do Código Florestal ser implantado no meio ambiente, quanto que precisa de investimento, quanto que gera de emprego. Não sei se são questões aí que eu desconheço, tá? E não sei se tem estudo para isso também. Pode passar? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns, Isabel e Aline. Temas cativantes e interessantes. Nós estamos de pleno em comum acordo.
Só pegar o gancho no que o Odilon falou, a força do agro, 90% do desmatamento na Amazônia é em direção ao agronegócio. O agro é pop, o agro é tech, o agro é produtor de metano. 48% das emissões, uso da terra, 28% pecuária, metano, 30 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono, embora permaneça menos tempo na atmosfera, 12 anos mais ou menos. Mas, para quem não sabe, São Félix do Xingu é o município brasileiro que mais emite gases de efeito estufa, mais do que São Paulo. Per capita, então, explode. Por quê? Tem 2,5 milhões de cabeças de gado lá. Agora, e outra coisa, o pessoal do agro viu, Odilon, você sabe disso, falando que carrega o Brasil nas costas, é o Estado brasileiro que carrega o agro nas costas. Só de isenção fiscal, 158 bilhões de reais que esses caras deixam de pagar. Pois é. Mas eu quero voltar para... É uma provocação em cima do que o Haroldo falou. Isabel, TFF, até onde eu acompanhei, $4 por hectare, olhando o que o Brasil tem disponível, dá para arrecadar 6 bi. A primeira pergunta, então, é se isso permanece ou não. E, para a Aline, bioeconomia, tem uma conta, Aline, feita pelo professor Carlos Nobre, que dispensa a apresentação. Carlos Nobre diz o seguinte: açaí, cacau e castanha, juntos, demandam 3.500 km² e geram R$ 12.000 por hectare por ano, enquanto a pata do boi e a soja juntos demandam 240.000 km² e geram R$ 604 por hectare por ano. É evidente que cacau, castanha e açaí geram muito mais e rendem muito mais, 5 vezes mais do que a pata do boi, por exemplo. Acontece que, você sabe disso, nós estamos perdendo espaço no mercado internacional. Cacau e castanha são produtos brasileiros. Castanha do Pará, ou castanha do Brasil. Empresas bolivianas estão exportando 52%, Haroldo. O Brasil exporta 3%. Sabe por quê? Porque os caras isolaram a aflotoxina, um fungo, e conseguem fazer isso. O Brasil não. Cacau, nós estamos perdendo para a Costa do Marfim, que vende, exporta 40%, o Brasil é o 6º colocado. É evidente que dá para melhorar isso e dá para olhar os 86 milhões de hectares desmatados, segundo o MAP Biomas, porque ali tem 2/3 que são terras subaproveitadas. E dá para fazer ali. Ali tem uma França, uma Alemanha e uma Espanha de subaproveitado, terras que já foram desmatadas. Dá para fazer SAF, dá para fazer integração pecuária, lavoura e floresta, fazendo bioeconomia, olhando produtos nossos e parar de perder mercado. A Amazônia brasileira, a Amazônia legal, exporta 64 produtos num mercado que vende, que gera 170 bi dólares. A Amazônia participa com 300 milhões de dólares, que não é nada, é 0,02. Então, não tem segredo, é produtividade, SAF e integração. Nós temos inteligência para isso, pessoal para isso e terras para isso. Inteligência nem se fala. O Brasil forma 20 mil doutores por ano, é o terceiro país que mais forma doutores, perdemos para a França, para os Estados Unidos e para a China. Então, é fácil fazer, estou de pleno com um acordo com o que vocês falaram. Obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde, eu sou a Tassiane. Acho que agora vai. Agora foi. Oi. Oi, agora foi. Eu sou a Tassiane, muito obrigada, Isabel e Aline, pela aula que vocês deram. Eu estou no primeiro semestre de Ciências Econômicas, então estou começando a estudar agora, eu atuo no mercado financeiro. E eu queria pegar um gancho, e eu anotei algumas coisas que acho que é mais um pedido de contribuição de visão de mundo do que necessariamente uma pergunta. Mas eu queria entender, porque hoje no mercado financeiro se escuta falar muito sobre práticas e políticas de investimento ESG. Desligou, eu acho, não? Práticas e políticas ESG, né, de investimento e tudo mais. E a Isabel, ela falou sobre CRAs e LCAs, dado a questão de bioeconomia.
E eu queria entender como que isso se comunica ou pode se comunicar com políticas públicas, né, de economia verde, para entender realmente onde que o nível de capitalismo hoje dentro do mercado financeiro de São Paulo consegue se comunicar com algo que vai aumentar a economia de uma forma sustentável. E também um outro ponto que a Aline comentou sobre green skills, que eu nunca tinha ouvido falar e eu acho muito importante. E queria entender também como que isso pode ser disseminado de uma forma mais pulverizada, não tão nichada, por exemplo. Acho que se eu não estivesse nessa sala hoje, eu não escutaria tão brevemente sobre. Então, eu queria entender como que a gente também consegue, como população mesmo, independente de faculdade ou qualquer coisa, passar isso para outras pessoas também na população em geral. É isso, muito obrigada. Bom, eu vou começar, e acho que a Isabel vai trazer alguns elementos mais técnicos. Eu acho, começando com o Marcos, só tem uma coisa que você falou que eu não concordo. O resto, concordo com 99,9% que você falou. Foi a parte que você falou, é fácil. Você falou, concordo com tudo. Quando no final você falou, é fácil, eu não concordo. Sabe por quê? E aí vem um pouco para o teu ponto. Porque há forças sobrenaturais que transformam o fácil em difícil. Eu acho que a tua finalização deveria ser fácil, ou então é óbvio, ou então o caminho está dado, mas isso não significa que é fácil. E aí vem um pouco para o teu ponto, para o ponto dele. Essas forças sobrenaturais que agem no Congresso, nos gabinetes, né? Ou o ESG teórico, que está nos balanços, mas que é muito pequeno perto do que as empresas poderiam fazer, ou a falta de políticas públicas mais eficientes e mais profundas, né? Fazem com que o que é óbvio ou o que deveria ser fácil não aconteça, né? E aí, juntando também um pouco com o que você está falando, com o que ela está falando, é assim, tem muita coisa que a gente já sabe quando a gente senta numa cadeira de faculdade, de mestrado, de doutorado ou numa sala dessa, mas que não sai no jornal, e que a média das pessoas, eu não vou falar o cidadão simples, eu vou falar assim, quem faz uma graduação, quem faz uma pós-graduação, não sabe de certas coisas, né? Quem dirá as massas. Então, lembra quando eu falei assim que precisa a cooperativa bater na porta do seu João para falar, olha, o senhor está achando que isso é muito dinheiro, mas não é. Por quê? Porque alguém foi lá e fez uma lavagem cerebral dele dizendo que esse valor é bom. Só que se ele adotar uma outra prática, é muito melhor. Só que, assim, sabe aquela coisa do silêncio dos bons? Né? O que me incomoda é o silêncio dos bons. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa se juntar mais para falar das coisas boas, para disseminar as informações boas. Né? Por isso que sempre que eu posso, eu venho nesses eventos, porque, apesar de ainda ser para um público relativamente pequeno, a gente tem que falar. Porque esses dados que você tem, e, aliás, parabéns pela sua capacidade de guardar números, eu estudei todos eles, mas eu sou incapaz de decorar eles, eu preciso sempre ter uma colinha na mão. Esses números todos são de aquecer o coração da gente e falar, uau, há esperança, que é um pouco isso que a gente está falando. Quanto que o cara ganha se ele fizer uma prática sustentável? Quanto que ele ganha se ele arrendar para quem pôr veneno? Mas ele está arrendando para quem pôr veneno. Por quê? Porque foi a informação que chegou para ele. A informação não chega para as pessoas. Então, a gente, enquanto sociedade, precisa se juntar, se unir, sair da nossa zona de conforto, porque a gente está aqui no ar-condicionado, numa cadeira confortável, o mundo está acabando lá fora. E a gente está fingindo que não é com a gente. E é um chamado, é uma sacudida para todos nós. Né? E como a Isabel falou, a gente prefere consumir, às vezes, o que é mais barato, mesmo se aquilo... Não vou nem só dizer que aquilo é nocivo para o meio ambiente. Muitas vezes, aquilo é nocivo para a nossa saúde. E a gente está consumindo. Eu não estou consumindo o óleo de copaíba, eu estou consumindo um farmacêutico tóxico, entendeu? E é isso que a gente está fazendo, todos nós. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa atitude. Todos nós. E aí, quando você fala... sobre os mercados, né? E aí vem um pouco para a sua colocação, na hora que vem um tarifaço, determinados setores conseguem derrubar a sua tarifa. E o açaí do Pará? Quem brigou pelo açaí do Pará? Eu não me lembro o número agora, porque eu sou péssima em números, mas logo que saiu o tarifaço, o Pará exporta muito açaí para os Estados Unidos.
A tarifa que veio para o açaí do Pará vai inviabilizar a exportação. Então, um monte dessas pessoas que a gente está falando aqui vão perder a sua renda. Né? E aí, por fim, voltando para a inovação, que é o nosso tema aqui. Quando a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, só uma coisa me preocupa, né? Eu peço desculpas, que eu sou muito ruim de números, mas tem um dado no Plan Bio, que é o Plano Estadual de Bioeconomia do Pará, que, se não me engano, eles calculam, eles têm a soma deles lá, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas, se não me engano, eles calculam em 6 bilhões de reais a bioeconomia do Pará. Só que aí, na hora que você vai olhar os dados, você tem 4,6 bilhões de açaí de cultivo. Aí você tem 600 milhões de açaí de extrativista. E o resto, que são migalhas, de centenas de outros produtos. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é aquilo que eu falei, bioeconomia é legal, mas ela também está sendo usada, que a bioeconomia está virando uma nova fronteira de agronegócio. Então, hoje, e não sei vocês, mas na minha família tem umas comedoras de açaí, que comem açaí para caramba, a gente vai consumindo, legal, produto da Amazônia e tal. É monocultivo, e muitas vezes é um monocultivo que destruiu uma floresta nativa. Mas é açaí, é tropical. Tudo bem, mas não é para destruir uma floresta nativa para vir com monocultivo de açaí. Então, também tem pegadinha. E aí, de novo, se não tiver informação, se não tiver cuidado, se não tiver mecanismos de controle, se não tiver a sociedade por trás, né, lutando por coisas melhores, mais justas e corretas, não adianta o número ser bom. Os números ruins, eles estão ganhando. Né? E aí vem os lobbies, vem as bancadas. Você tem uma bancada do agronegócio, você não tem bancada da Amazônia. Vou do primeiro... ponto da questão do Código Florestal. O Código Florestal é uma das legislações mais avançadas no mundo em termos de proteção de florestas. Ele é reconhecidamente no mundo tido como uma grande evolução. Mas o que está escrito na lei não é aquilo que é aplicado. O que falta no Código Florestal, na minha opinião, fiscalização. Fiscalização essa que tem problemas, inclusive, beligerantes quando você está numa fronteira. Então, Código Florestal em si, o texto, a letra da lei é super evoluída. A questão da fiscalização e implementação, que é o nosso grande problema. Um outro grande problema que eu vejo na questão do Código Florestal e das questões legislativas é o CAR. A gente tem o CAR, que é o Cadastro Rural, que é também uma grande evolução, mas a gente tem que dar mais um passo no CAR. O CAR, a gente faz a aplicação do CAR, mas ele tem que ser revisto pelo poder público para que depois ele seja validado. A gente tem que avançar com as validações do CAR. A gente fala, os grandes produtores todos estão com regulação fundiária em dia. Não estão. Não estão porque eles vão ver quando, por exemplo, vão fazer um crédito de carbono que a primeira premissa é regularização fundiária, não está regularizado. Então, do pequeno ao grande, a gente tem que ter o CAR em dia, então a gente tem que implementar, de fato, as políticas públicas existentes. A gente tem a questão da pele da devastação, hoje em dia, falando sobre licenciamento ambiental, com algumas licenças automáticas, e aí um grande ponto também que eu coloco aqui, licenciamento ambiental, eu fiz um projeto no Espírito Santo de licenciamento ambiental, é também um mecanismo muito eficiente se a gente tiver poder público que aplique. Então, muitas vezes, a gente tem licença ambiental de exploração de uma mina dentro de um órgão público que, por falta de contingente técnico, de pessoas mesmo, e de conhecimentos técnicos específicos, a mina já foi aberta, fechada, a empresa já faliu e a solicitação de licenciamento está lá na mesa ainda. Então, a gente tem que avançar com esses mecanismos, pensar em parcerias público-privadas. Não sei a solução, de fato, quando eu fiz o projeto, a universidade fazia análise dos licenciamentos para a prefeitura, mas os mecanismos existem, o que a gente precisa é de implementação desses mecanismos. Implementações, então, regionalizadas, porque cada região tem o seu problema. Tem o seu problema seja de pouca pessoa nos órgãos públicos, ou falta de capacitação, ou uma área que precisa de um conhecimento mais evoluído para dar uma licença específica. Então, licenças automáticas, na minha visão, não são a solução para que a gente tenha esse binômio proteção do desenvolvimento, então, proteção e evolução econômica. Então, a gente tem que chegar no denominador
comum aqui, para que a gente tenha a proteção também sempre à frente nessa temática do clima. Marcos, em relação a... Você estava falando de desmatamento, agro, estava falando de gado, tem algumas... A taxa de lotação de produção bovina no Brasil é muito baixa. A gente tem um animal por hectare, né? Então a gente tem, a gente até tinha uma pessoa que brincava, precisava de um Tinder para colocar o boi e a vaca junto para se encontrarem dentro da propriedade, porque abre-se as áreas, coloca-se um boi, demarca aquela terra como deles, e aí fala que está sendo produção de carne. Na verdade, você está só abrindo uma área, desmatando e produção de carne. Então, a nossa pecuária, por mais que seja também super avançada no mercado internacional, ela precisa ser tecnificada, avançada e ter que ser exigida de uma eficiência maior também, que isso também vai trazer proteção ambiental. Eu trago de novo também a questão dos 114 milhões de hectares de pastagens degradadas com baixo vigor. Eu falo do baixo vigor quando você fala com um produtor que ele tem pastagem degradada na terra dele, ele leva um pulo, ele fala, na minha terra não tem pastagem degradada, é tudo produtivo. E a gente tem 114 milhões dessas pastagens. Então, o governo hoje tem tentado fazer mecanismos financeiros para que essas pastagens degradadas sejam convertidas. Além disso, eu acho que o mercado privado também tem que investir na conversão de pastagens degradadas, mas, mais que isso, quando a pastagem está aberta, o solo está aberto, a gente está emitindo carbono. Só que o solo ele é um dreno de carbono quando bem manejado. Então, a gente tem aqui um ouro verde. O crédito de carbono é bem difícil de dizer, porque parece uma grande fantasia, e a gente tem falado disso, mas a gente tem metodologias da Verra, por exemplo, chama VM0042, que ela vai medir esse carbono no solo, de um solo produtivo, para que o produtor tenha um ganho na conversão da pastagem, aumento de produção e crédito de carbono. Então, soluções existem. A gente precisa agora colocá-las para economicamente viáveis e que elas sejam implementadas de fato. Então, essa questão dos hectares degradados, eu acho bem importante a gente pensar. Existe um grupo de trabalho de pastagens degradadas dentro do governo, existe uma linha de crédito agora para pastagens degradadas, mas o mercado privado também tem que andar nessa frente em relação a pastagens degradadas. E aí tem a questão de economia junto com o público privado. Existem vários fundos agora sendo criados para esses grandes problemas que a gente vê em relação a lacunas do poder público. Pastagem degradada é um grande problema nacional. Então, tem alguns fundos fazendo, por exemplo, conversão de pastagens degradadas com investimento de investidores. Eles colocam carbono no solo, vendem os créditos de carbono e depois, lá para frente, quando a fazenda está produtiva, ele vende por mais caro. Então, o mercado privado tem se movimentado em blended finance, em instrumentos inovadores, FDICs inovadores na área de produção sustentável, e eu acho que esse é o caminho, público e privado andando juntos. E voltando também à questão açaí, cacau e castanha, cacau, especificamente, a gente tem um problema que a gente é produtor, um exportador mundial, mas o ZARC, que é um mecanismo da Embrapa também, que analisa o risco climático das produções das nossas culturas. Então, não adianta falar, a gente teve um evento extremo, foi uma surpresa. Existe um mecanismo de zoneamento de risco climático na produção. Ele diz que a gente vai cair, a gente caiu 12%, acho que a gente vai cair, eu não tenho o número aqui, mas há uma queda tão drástica do cacau que a gente vai ficar sem cacau se a gente não começar a trabalhar essas culturas, tecnologia de cultivo tropical e novas áreas segundo os riscos climáticos existentes. E aí também, de novo, falando um pouco da Embrapa. A Canta, eu me lembro que estava produzindo açaí e pitaia para exportação para a Espanha e para os Estados Unidos. Eles não tinham mais capacidade de produção para atender o mercado e não tinham mecanismos dentro dos bancos que pudessem fazer esse empréstimo diferenciado que eles precisavam. Então, o mercado consumidor existe, o que a gente precisa é estruturação de capacidade instalada e financiamento direcionado para essas áreas. Eu acho que eu falei todos os pontos? Bom, acho que sim. Bom, obrigado. Eu não vou abrir para uma nova rodada, que o professor Ladislau daqui a pouquinho vai falar para a gente, se eu não me engano, essa é a programação. Foi excelente. Eu anotei aqui 15 pontos, Aline, vem aqui, ó, 15, tá vendo? 15 que eu ia fazer de perguntas, mas não vou poder fazer quase nenhuma. Mas eu tenho uma pergunta e queria uma resposta em 2 minutos de cada uma. Ouvindo tudo isso que foi mencionado aqui,
Eu fico pensando, por exemplo, a gente vai ter a COP aqui no Brasil e etc. E uma das formas, talvez, de chamar a atenção dos economistas para esse recurso que tem disponível, que você falou de uma gigantesca volume de recursos, né? Se não me engano, são 39 bilhões, mas me chamou a atenção para uma coisa: 90% desses recursos disponíveis são todos eles colocados pelo Estado. O segmento privado, nada, é só blá ou muito blá para pouca resolução. A minha pergunta é, para nós economistas ajudarmos a ter acesso a esses fundos e outros, inclusive que você mencionou, eu fiquei pensando, será que vale a pena nós termos aqui uma proposta de envolvimento dos economistas, uma carta-compromisso do Conselho Regional de Economia para a COP30? O que vocês acham? Bobagem? Estou viajando? Mas você diz de vocês irem à COP? Não, de nós termos um compromisso com a COP, por exemplo, Tá. e de falar do seguinte, tem recursos disponíveis, a gente quer acessar isso, quer melhorar, a gente quer ajudar a questão do cacau, esse cacau que não tem quem seja representado, a gente colocar aqui, isso é importante, trazer isso, Antônio, fazer participar de uma entrevista da CBN e mostrar, tem esse aspecto que não está sendo falado pelos grandes. Não, quer falar primeiro? 2 minutos para cá. Não, eu acho que não é só que vale a pena, acho que passou da hora de fazer isso. Só que eu acho que não é por causa da COP ou para a COP, porque, veja bem, o ano que vem a COP não vai ser aqui. Eu acho que, enquanto sociedade, se a gente quer repensar o futuro de país, existe uma necessidade de todas as profissões, mas, mais do que nunca, os economistas, se envolverem nessas discussões. Então, acho que, sim, podemos aproveitar o ensejo da COP para lançar um grupo de trabalho, mas que ele tem que continuar mesmo depois da COP, e ir para outra COP, para outra COP. Porque, assim, é o que eu falei, faltam dados, né? Os dados que tem, muitas vezes, não são difundidos o suficiente. Vai procurar artigos acadêmicos, eu sei porque eu fiz essa pesquisa, sobre determinados temas, talvez sobre mercado financeiro, sobre outro, talvez você encontre bastante. Mas tem temas que são vitais para a sobrevivência humana que não estão sendo pesquisados, ou que estão sendo insuficientemente pesquisados. Então, eu acho que, sim, o Corecon deveria aproveitar o ensejo, né? Mas é um ensejo, tipo assim, vamos aproveitar esse movimento para, lançamos isso aqui, mas tem que ir muito além da COP, né? A COP, gente, né? O Isabel já foi em várias COPs, eu fui em 3, vai ser minha 4ª COP. Ela é um momento, ela é uma pontinha do iceberg, né? Então, o que acontece na COP, primeiro, é fruto de coisas que estão acontecendo o ano todo, todos os anos. Então, ali é uma fotografia daquilo, né? E não precisa todo mundo pegar o avião, todo mundo ir lá, todo mundo se encontrar lá, que vira uma grande... Agora, o que precisa? Precisa ter produção científica suficiente, precisa, sim, dar entrevista na CBN, na CNN, na Globo, na Gazeta, em todos os lugares, precisa chamar os estudantes, porque, assim, desculpa, não é uma crítica, mas, assim, estudante de economia muitas vezes gosta de ir para o mercado financeiro. É legal, também tenho lá meus investimentozinhos, acho bom. Só que, pelo amor de Deus, é muito mais que isso a economia da sociedade. Nós precisamos fazer um chamado para os estudantes de economia se interessarem por outras coisas. Por acabar com a pobreza, acabar com a desigualdade, resolver as questões climáticas. Isso tudo é função de economista, sim. Então, desculpa, você mexeu comigo aqui. Aline, você tinha que ter sido a última, porque agora minha fala vai assim, ó. Mas só falar um pouquinho dos aspectos da COP. Primeiro, lembrar que a presidência da COP, o presidente designado é o embaixador Corrêa do Lago, ele não tem como, tecnicamente, cobrir todas as áreas, ser especialista em todas as áreas, de países insulares, a financiamento climático, a agricultura. Ele precisa do apoio de grupos como vocês para que ele tenha entendimentos conjuntos de vocês que cheguem até ele os pleitos e as contribuições para que ele possa atuar. Então, a gente tem tanto a presidência da COP com o embaixador, como a delegação brasileira negociadora. O que eu faço muito dentro dos temas que eu trabalho, a gente trabalha com associações de classe para fazer debates sobre as várias áreas da COP. A COP tem o capítulo de energia, de governança, de agricultura, de finanças. A gente faz um debate geral sobre esses capítulos e como vocês, os economistas, podem contribuir ou têm pleitos em relação a essas pautas. Eu acho vital que isso chegue à presidência da COP, à delegação, como um pleito conjunto, porque existem setores que, quando vão sem uma harmonia de pensamentos, vira uma guerra cada um por si e nada é concreto. Então, eu organizaria, como tem feito, por exemplo, a BAG na área de agricultura, energia também, uma carta conjunta de posicionamentos, porque, na minha visão, a virada de chave para uma economia de baixa emissão de carbono é a economia.
sem a economia não vai ter impacto, não vai ter uma virada de chave. Vocês são um papel, assim, vocês são um protagonista dessa agenda. Então, a COP para vocês, eu acho que é o local. E outra coisa também que eu acho, a Aline falou um pouco da Faria Lima, ligar a Faria Lima e também as economistas à área técnica. Então, é muito difícil que um produtor de um instrumento verde diferenciado, por exemplo, para de cacau, não entenda nada de cacau. Você tem que trazer ele para a parte, para a temática, para entender a dinâmica daquela cultura ou da energia, para que dali saia um instrumento diferenciado, para que dali saia um impacto. Então, esse letramento técnico das áreas que a gente está falando aqui, eu acho fundamental trazer especialistas fora um pouco da nossa bolha, né? Você vai trazer aqui a presidente da Embrapa, Silvia, para falar um pouco, para a gente entender como que a expertise de vocês casa com a expertise deles e tem uma troca também nesse letramento. Só porque é muita emoção aqui, assim, ó, a Isabel falou das NDCs, né? Então, só retomando assim, você tem lá os grandes acordos, o Acordo de Paris, tal. Aí você tem as NDCs, que são os compromissos que o país assume, e de baixo você vai ter os acordos setoriais, quer dizer, como que cada setor vai se adaptar e tal. O que eu acho é o seguinte: talvez a nossa diferença é que nós não somos um setor fim. Nós somos um setor meio. E absolutamente todos os setores precisam de nós, economistas. Todos. Cada um dos setores vai ter que entender a sua viabilidade econômica no novo modelo. Cada um dos setores vai ter que entender um novo modelo de negócio para se adequar à NDC. Então, eu acho que, talvez, por a gente não ser um setor fim, a gente não tenha feito um movimento, economistas pelo meio ambiente, economistas na COP, mas esse é o nosso erro. Ai, desculpa, presidente, não vai nem assinar minha ficha de filiação. É que, assim, o nosso papel, por ser meio, ele não está em nenhum lugar, porque ele está em todos os lugares. Então, que a gente ocupe todos os lugares. Mas, além de vocês são transversais e tem um capítulo só de finanças. Peraí, eu preciso fazer uma coisa aqui, porque o presidente está querendo me censurar já faz tempo. Embora estejamos às 16 horas, tá? 16 horas. Mas alguém quer falar? Green Skills. Um minuto. Professor Odilon, 1 minuto e nós estamos às 16 horas, estamos dentro do horário. Não vou ser censurado assim. Não, mas eu acho que basicamente o que eu quis dizer é que a gente está falando pouco sobre isso. Eu não respondi detalhadamente. Mas, assim, nós precisamos, enquanto sociedade, todos nos comprometermos com isso. As empresas, os conselhos, as associações, e já existem movimentos. Vou pegar o exemplo da prefeitura, porque eu trabalhei lá há 7 anos. Existe uma série de soluções de desenvolvimento de habilidades verdes. O próprio Green Sampa é desenvolvimento de habilidades verdes para empreendedores. Mas você tem lá no CAT, desenvolvimento de habilidades, o governo federal tem lá o portal do Trabalhador 4.0, quer dizer, isso está aí. O LinkedIn, entra no LinkedIn e coloca Green Skills, tem cursos gratuitos. Está tudo aí, só que se fala pouco sobre isso. Maravilha. 1 minuto, presidente, não precisa ser censurado, estamos todos aqui a discutir. Obrigado, gente.